Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E está começando mais um Bichos Tagarelas desta quarta-feira, dia 6 de março de 2024. Governo vai antecipar o 13º dos aposentados e pensionistas. A Airbnb fará checagem de qualidade em milhares de imóveis para conferir exatidão dos anúncios. Venezuela marca eleição para o dia 28 de julho, aniversário de morte de Hugo Chávez. Inteligência artificial antifraude pode gerar uma economia de 1 bilhão e 800 milhões de reais no INSS. ONU pede tolerância zero com abuso de menores na indústria do entretenimento. Participação de mulheres na política é marcada por assédio e tem ritmo reduzido. Os destaques internacionais, as notinhas das araras, o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e também a Rádio ONU, já até divulgamos os 2 boletins da Rádio ONU, e o comentário de Renato Rossi, o franco-brasileiro especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. Notícia boa! E uma excelente notícia para aposentados e pensionistas. O governo pretende antecipar o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Cerca de 33 milhões de beneficiários devem receber o repasse em 2 parcelas, em abril e maio. As datas seguirão o calendário normal da Previdência Social. Assim, ao receber o benefício de abril, por exemplo, será paga também a primeira parcela do 13º. As datas variam conforme o número final do cartão do beneficiário. O pagamento de abril vai ser feito de 24 de abril a 8 de maio. Já o depósito em maio vai do dia 24 do mesmo mês a 7 de junho, para quem recebe até um salário mínimo. A medida vai injetar na economia, no primeiro semestre, em torno de 66 bilhões de reais, o que ajuda a estimular o consumo das famílias no momento em que o IBGE mostrou que a economia desacelerou no segundo semestre, ficando estagnada. Então, vamos torcer para que tudo dê certo. Aposentados e deficientes de baixa renda que recebem benefício assistencial, como benefício de prestação continuada, o BPC, não têm direito ao 13º. Segundo técnicos do governo, a minuta do decreto com a antecipação já foi encaminhada ao Palácio do Planalto, mas falta obter ainda o aval do Tesouro Nacional. A relatora especial da ONU sobre venda e exploração sexual de crianças afirmou nesta terça-feira que o abuso sexual de menores dentro da indústria do entretenimento é generalizado e resulta de sistemas e práticas antiéticas. Em seu relatório ao Conselho de Direitos Humanos, Mama Singate enfatizou que, embora movimentos como o Me Too tenham aumentado a conscientização sobre incidentes de abuso e exploração sexual na indústria do entretenimento, há uma necessidade urgente de melhorar a proteção para crianças e jovens no setor. Segundo ela, testemunhos de vítimas e sobreviventes revelam a inadequação das medidas de prevenção e proteção existentes, sistemas de responsabilização e acesso à justiça. A especialista afirmou que um número significativo de casos de abuso não é denunciado, principalmente devido à dinâmica de poder predominante, normas de gênero prejudiciais, medo de retaliação e perda de oportunidades de carreira. A relatora especial acrescentou que esses fatores muitas vezes criam um ambiente no qual indivíduos em posições de autoridade exploram crianças vulneráveis
incluindo aspirantes a atores e artistas. Mama Singate revelou que o comportamento sexual predatório, incluindo aliciamento, é aceito como a norma na indústria do entretenimento, já que os perpetradores muitas vezes não enfrentam repercussões por exercerem ilegalmente poder e autoridade sobre jovens e aspirantes a artistas infantis. Segundo ela, vítimas e sobreviventes foram recebidos com silêncio, não reconhecimento, falta de investigação, coação, intimidação ou indisponibilidade de medidas de reparação. Para garantir a saúde, segurança, privacidade e bem-estar das crianças dentro da indústria do entretenimento, a especialista recomendou tolerância zero para aqueles que exploram e promovem ambientes abusivos contra crianças, modelos de negócios seguros, procedimentos de supervisão e responsabilização, dentre outras medidas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Podcast Bichos Tagarelas. E mais uma palhaçada chavista na Venezuela. A Comissão Nacional Eleitoral da Venezuela confirmou nesta terça-feira que o país terá eleições para presidente no dia 28 de julho, data em que nasceu Hugo Chávez, líder do país até sua morte em 2013. O dia escolhido para o anúncio, por sua vez, é a data em que Chávez morreu. O presidente do órgão eleitoral, Elvis Amoroso, anunciou a data aprovada pelo Conselho. A instituição é acusada pela oposição de servir à ditadura de Nicolás Maduro. No comunicado, a comissão afirma que a postulação das candidaturas ocorrerá entre os dias 21 e 25 de março. A campanha começa no dia 4 de maio. A indefinição quanto à data e pleito corria em meio à perseguição aos principais nomes da oposição no regime Maduro. No ano passado, Caracas inabilitou eleitoralmente Maria Corina Machado, a principal opositora do líder venezuelano. Ela havia sido escolhida em votação primária para disputar a eleição. A nova data não resolve o impasse. Em janeiro, Maduro disse que os acordos com a oposição estavam mortalmente feridos após um suposto plano para assassiná-lo. Assassiná-lo não é o problema, é tirá-lo do poder através da democracia. É o que a gente espera, só que ele já tirou a principal concorrente, que seria a Marina Corina Machado. Será mais uma eleição de mentirinha na Venezuela. De acordo com o relatório Mulheres no Parlamento 2023, lançado pela União Interparlamentar nesta terça-feira, a proporção global de mulheres atuando no poder legislativo aumentou para 26,9%, com base nas eleições e nomeações que ocorreram em 2023. O crescimento foi de 0,4% em relação ao ano anterior, semelhante ao aumento observado em 2022, porém mais lento do que nos 2 anos anteriores. Em 2020 e 2021, o aumento foi de 0,6%. Ruanda liderou mais uma vez o ranking mundial, com as mulheres representando 61,3% dos assentos da Câmara dos Deputados, seguido por Cuba e Nicarágua, com 55,7% e 53,9%, respectivamente. Regionalmente, as Américas mantiveram a posição de longa data com a maior representação de mulheres, com 35,1% em janeiro de 2024. O Brasil é mencionado positivamente por ter indicado a primeira pessoa indígena para chefiar um ministério, a ativista e ex-deputada Sônia Guajajara. A África subsaariana registrou a maior melhoria dentre todas as regiões, com um aumento de 3,9 pontos percentuais nas eleições de 2023, em comparação com as votações anteriores nos mesmos países. Os maiores ganhos foram em Benin, Eswatini e Serra Leoa, possibilitados por políticas de cotas. O relatório da UIP observou que várias mulheres líderes de alto nível abandonaram a arena política em 2023. Muitas delas citaram o esgotamento e o aumento do assédio online como as principais razões para a saída.
No início do ano, Jacinda Ardern deixou o cargo de primeira-ministra da Nova Zelândia e decidiu não se candidatar novamente ao seu assento parlamentar. Alguns meses depois, Sanna Marin, a ex-primeira-ministra da Finlândia, que saiu do poder nas eleições de abril, também renunciou ao cargo de deputada e decidiu abandonar a política. Várias deputadas holandesas proeminentes também renunciaram. O relatório da UIP destacou ainda que as questões de gênero surgiram frequentemente no topo da lista de prioridades dos eleitores durante os ciclos eleitorais do ano passado, especialmente os direitos reprodutivos das mulheres em países onde o aborto continua a ser uma questão controversa. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Podcast Bichos Tagarelas. Uma novidade vem do mundo da tecnologia. O Airbnb, aquele site de hospedagens, está com uma novidade. O que eles vão fazer? Uma limpa nos anúncios. Quer dizer, muitos anúncios são inverídicos e às vezes enganam, vamos dizer assim, os hóspedes. Já aconteceu comigo uma vez, Fábio Marçal, eu fui para o Rio de Janeiro e na ocasião o pessoal que organizou a viagem fez uma reserva de uma hospedagem. Não foi pelo Airbnb, foi pelo Booking, se eu não me engano. O Booking é bem inferior ao Airbnb, mas enfim, a reserva foi pelo Booking. E o dono lá do lugar tirou uma foto de uma banheira que ele enterrou no quintal. E a foto assim em primeiro plano, bem pertinho assim, parecia que era uma piscina olímpica, sabe? E era no meio de uma favela, na beira de uma rodovia no Rio de Janeiro. Foi assim complicado, a gente ficou com bastante medo, porque já chegando no lugar, assim, o pessoal nas esquinas, assim, olhando, pedindo identificação para o motorista, sabe? Baixa os vidros e tal, e nós fomos ficando bem assustados. Mas enfim, o Airbnb tá fazendo então uma limpa aí nos anúncios. Vejam só que interessante, uma média de 1 milhão de hóspedes por dia se hospedam em anúncios do Airbnb. Eu sou um anfitrião, super host Airbnb, 5 estrelas, e tenho bastante orgulho disso. Sabe, meu querido Fábio Marçal, imagino que o Renato Rossi também, que viaja bastante aí, talvez use o Airbnb. Então essa é a novidade, uma das novidades. Outra novidade que eles fizeram já em meados do ano passado foi colocar um selo chamado Preferido dos Hóspedes, que são aqueles imóveis, aqueles locais 5 estrelas total, de limpeza, de check-in, check-out, de exatidão do anúncio, de custo-benefício, enfim, vários fatores aí que fazem as pessoas, que as pessoas dão nota, em vários fatores até você chegar nas 5 estrelas. Eu tenho orgulho, como eu já disse, de fazer parte aí desse pequeno grupo aí dos super hosts, mas não é fácil, a gente trabalha com Airbnb todos os dias, eu gerencio atualmente 7 imóveis. Numa temporada aqui em Florianópolis gerenciava 40, uma correria bem grande. Outra coisa que o Airbnb também tá levando em conta e vai instalar em breve, inclusive aqui no Brasil, é um sistema de fechadura inteligente. Bom, tudo bem, já existe por aí, as fechaduras digitais que você envia um código para a pessoa abre com aquele código e o código ele vale um tempo, só um período. Alguns hotéis têm usado já essa estratégia, mas a novidade é que o Airbnb vai colocar esse código na própria reserva, no código de reserva, vai vincular ao código de reserva do hóspede. Então, é mais uma segurança para o hóspede que ele está entrando num imóvel de fato credenciado pelo Airbnb. Outra novidade é que eles vão fazer aí a verificação de alguns milhares de imóveis por vídeo, Vão pedir aí para os anfitriões ligarem a câmera e mostrarem os seus imóveis para garantia da qualidade pretendida pelo Airbnb. O Airbnb é hoje com certeza um dos principais, o principal na verdade, o principal site de hospedagem, uma plataforma de hospedagem. Eu super recomendo o Airbnb, fico feliz por essas novidades
né? Porque isso só traz aprimoramentos que vêm para o bem de todos, tanto anfitriões como hóspedes. Meu querido Fábio Marçal, é com você. E voltando a falar do INSS, uma das frentes de atuação do Instituto no combate a fraudes pode render uma economia de R$1,8 bilhão em 2024, segundo projeções do Ministério da Previdência Social. Como revelou o Estadão em dezembro, o Instituto adotou o uso de inteligência artificial para detectar fraudes em atestados médicos por meio de cruzamentos de banco de dados, com aplicação até de análise comportamental. O sistema, que começou a ser utilizado em janeiro, ainda está sendo ajustado, mas deve ganhar tração nos próximos meses, afirmou o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Alessandro Stefanuto. Sem as perícias presenciais, essa preocupação tende a aumentar. Stefanuto afirmou que o órgão quer aumentar a gama de canais alternativos pelos quais os segurados podem submeter os atestados médicos. O presidente do INSS disse que o serviço telefônico do Instituto, a Central de Atendimento 135, vai passar a realizar a abertura de requerimentos do Atestmed para beneficiados que poderiam entregar os atestados nas agências. O INSS também está em negociação para uma parceria com os Correios, de modo que os segurados possam levar os atestados às agências e até mesmo fazer a abertura dos requerimentos. Já no dia 18 de março, segundo o presidente, o primeiro piloto ocorrerá em Fortaleza. A cidade foi escolhida por ter uma baixa adesão ao Atestmed. Quanto à fila dos benefícios, o presidente do INSS disse que o prazo médio de espera caiu para 46 dias em dezembro de 2023, próximo ao estipulado pela legislação de 45 dias. Em 2022 era praticamente um ano, então já é uma grande evolução isso. E combater fraudes é o que nós esperamos. 1,8 bilhão de economia são recursos que podem ser utilizados no próprio INSS para modernização. O presidente Lula assinou nesta segunda-feira a proposta de projeto de lei que regulamenta o trabalho do motorista de aplicativo. O texto do projeto de lei complementar será enviado para votação no Congresso Nacional. Caso seja aprovada pelos parlamentares, passará a valer após 90 dias. No projeto, o governo Lula propõe o valor que deve ser pago por hora trabalhada e contribuição no INSS. Assim, os motoristas terão direito a receber R$ 32,90 por hora de trabalho. E desta forma, a renda mínima será de R$ 1.412. A proposta de projeto de lei é resultado de um trabalho criado em maio de 2023 com a participação de representantes do governo federal, trabalhadores e empresas, e que foi acompanhado pela Organização Internacional do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho. O presidente Lula reforça a importância deste passo para a melhoria nas condições de trabalho para os motoristas de aplicativo. É um dia especial porque, há algum tempo atrás, ninguém nesse país acreditava que seria possível estabelecer uma mesa de negociação entre trabalhadores e empresários e o resultado dessa mesa fosse concluir por uma organização diferente no mundo do trabalho. Eu não sei se vocês perceberam, vocês acabaram de criar uma nova modalidade no mundo do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas resolveram acordar com os empresários e com o governo de que eles querem autonomia, mas eles precisam de um mínimo de garantia. E quais são as principais mudanças previstas no projeto para os motoristas de aplicativo?
Criação da categoria trabalhador autônomo por plataforma. Mulheres motoristas de aplicativo terão direito ao auxílio maternidade. A jornada de trabalho será de 8 horas diárias, podendo chegar ao máximo de 12 horas trabalhadas. Não haverá acordo de exclusividade. O motorista poderá trabalhar para quantas plataformas quiser. Os motoristas serão representados por sindicato nas negociações coletivas, assinatura de acordos e convenção coletiva. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2022, o país tinha 778 mil pessoas trabalhando em aplicativos de transporte de passageiros, o equivalente a 52% dos trabalhadores de plataformas digitais e aplicativos de serviços. Outro indicador mostra que 70% dos ocupados em aplicativos eram informais. De Brasília, Voltaire Santos e Rafael Borges. Vamos às notinhas das araras. A Fiesp prepara carta para cobrar o fim da isenção do imposto federal em compras de até $50. Quer manter a cobrança do ICMS e a remessa conforme, mas que também haja incidência de imposto federal, que não é feito hoje. Representantes da Fiesp se reúnem com o Haddad na sexta-feira. E com a atualização, o usuário do Waze será avisado sobre a aproximação de curvas fechadas, lombadas e pedágios durante o percurso. Também receberá avisos quando o limite de velocidade da pista for alterado. Povo, é uma belíssima notícia. E os consumidores correm o risco de pagar mais caro por ovos cada vez menores. O assunto está sendo discutido e será discutido novamente na quinta-feira em audiência pública pelo Ministério da Agricultura. Na avaliação da Associação Brasileira de Supermercados, a reclassificação dos tamanhos causará prejuízo ao consumidor, que pagará mais caro para ter 10 gramas a menos. A redução fica evidente na comparação com os padrões vigentes definidos por uma portaria do Ministério. Na prática, o consumidor vai levar um volume menor em gramas e pagar pelo tipo de classificação de maior volume e de preço mais alto, diz Mareio Milan, vice-presidente da Abras. Para ele, o debate é importante porque o ovo é atualmente um substituto da carne para as classes menos favorecidas. E o presidente Lula recebe o presidente do governo da Espanha nesta quarta-feira. O principal assunto em pauta é o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O Lula tentará avançar as negociações. É a primeira visita de Sanches desde que Lula tomou posse. E o ministro Fernando Haddad afirmou ontem que 3 dos 4 temas enviados pela MP 1202 serão propostos por meio de projeto de lei quando a Câmara e Senado têm 45 dias para análise. Então, Haddad quer a reoneração da folha para 17 setores, tema que será analisado no projeto de lei. A PERSE, que é a contribuição dos municípios. PERSE aqui é para o setor de eventos, que está ganhando uma grana, a gente vai falar isso. Haddad disse que encaminhará uma nova versão do programa. O objetivo é reduzi-lo e focar em setores que não conseguiram se recuperar pós-pandemia. Segundo o ministro, o programa custou 10 bilhões de reais em 2022 e 13 bilhões em 2023. Não dá para dar para só apenas um segmento. A contribuição previdenciária menor dos municípios de até 142 mil habitantes também será discutida nesse projeto, mesmo da PERSE. E créditos tributários. A medida provisória será voltada apenas às compensações tributárias. E o impacto estimado pelo governo federal com a redução da contribuição previdenciária dos municípios, porque sempre
vão reduzir a previdência, desoneração da folha de pagamento de 17 setores da indústria. E daí o que é? É redução da contribuição previdenciária. E daí quem paga essa redução é o Zé, é você, sou eu, que nós vamos nos aposentar com 80, 90 anos. Daqui a pouco nós nos aposentamos só no túmulo. Enquanto isso, existe a desoneração, ou seja, esses setores acabam não pagando ou pagando muito pouco. Cerca de 200 gestores municipais vão hoje à sede da Confederação Nacional dos Municípios para pressionar o governo contra a decisão de deixar fora da MP o corte de 12% da alíquota das prefeituras no INSS. A Frente Nacional dos Prefeitos diz ser preciso uma pactuação desse tema entre as duas entidades antes de a MP ser enviada para consideração do Congresso Nacional. E o STF retoma às 14 horas a análise sobre a descriminalização do porte de maconha para o uso pessoal. A discussão está parada desde agosto de 2023. A Corte vai discutir os requisitos para diferenciar o uso pessoal e tráfico. Atualmente, a Lei de Drogas determina que a definição fique a critério do juiz. Então, vamos ver qual será a decisão do Supremo Tribunal Federal. E o nosso franco-brasileiro especialista na indústria automobilística, Renato Rossi. Alô, amigos e bichos tagarelos. Você sabe o que é a The Lead the Charge Coalition? É uma coalizão das principais organizações globais de defesa do clima, meio ambiente e direitos humanos. Aliás, convém salientar que essas organizações não governamentais, que foram tão combatidas pela ignorância do governo passado, principalmente por aquele cara que estava à frente do Ministério do Meio Ambiente, uma coisa vergonhosa, falava muito mal das ONGs. Essas organizações elas têm servido quase como um termômetro do mundo. Por exemplo, elas são um fiel da balança, elas fazem realmente um trabalho fantástico, a começar pelo Greenpeace, ao qual eu sou ligado desde 1985, tive esse prazer de me ligar ao Greenpeace através de um amigo jornalista alemão em 85. Nunca deixei de divulgar o Greenpeace aqui nas suas ações no Brasil. Eles fazem um trabalho fantástico no mundo, que é justamente aquele trabalho crítico, aquele trabalho em relação a mostrar as mazelas do meio ambiente, dos governos, os erros, enfim, as afrontas, principalmente a questão ambiental. E fizeram essas organizações não governamentais, têm feito um trabalho excepcional na Amazônia, né? E essa Lead the Charge Coalition, ela é muito dedicada à indústria automobilística. Ela avalia, por exemplo, a cadeia de produção dos carros elétricos, identifica processos tecnológicos que podem ser positivos ou negativos para o planeta e seres humanos já na cadeia produtiva. Fala-se muito, por exemplo, sobre a descarga de baterias, como separar dos carros elétricos, como os carros elétricos são poluidores já no início da produção. O líder do Charge, por exemplo, já denunciou em relatórios de alcance global a ação negativa da China, que estimula o uso do carvão como fonte geradora de energia elétrica. Isso é um crime que acontece na China, é estimulado pelo governo comunista chinês, que pensa, antes de mais nada, eu sempre reitero que há um marxismo ideológico e uma praxis que é totalmente capitalista, né? Então os chineses estão interessados em onde dá lucro, eles querem o dinheiro, mesmo que eles derrubem o meio ambiente. Eles estão utilizando carvão porque a China é muito pobre nas suas vias fluviais, ela não tem energia hidrelétrica suficiente para não mover milhões de carros elétricos, ela tem energia nuclear, que ela está usando cada vez mais, e o carvão que move, por exemplo, a indústria automobilística da China, que é 100% uma cadeia de produção movida a carvão. E o líder do Charge, essa coalizão, ela se opôs, já tem criticado isso, dizendo que a China tem que tomar medidas para realmente ter uma produção limpa desde o início.
o início da linha de produção de um carro elétrico, antes, na escolha do material, na forma de utilização, que tipo de energia vai ser utilizada para a produção daquele carro. O líder Charge também se opôs à política de Donald Trump, que enquanto presidente estimulou a retomada do carvão como fonte energética. A líder Charge divulgou nesta semana o seu relatório de sustentabilidade 2024 em relação à indústria automobilística. E o relatório destaca, a Ford Motor Company como a marca mais sustentável do mercado norte-americano. Não é surpresa isso. A Ford não é uma indústria poluidora, ela tem um ecologista muito sério, um dos mais renomados do mundo, à sua frente, que é o cara que realmente manda, é o Chairman of the Board, o CEO, que é o Bill Ford, que vem a ser neto do lendário Henry Ford. E o Bill Ford, ele sempre se manifestou e sempre quis uma produção sustentável na Ford. E segundo o relatório da Lead the Charge, a Ford produz veículos que integram uma cadeia de suprimentos equitativa, livre de combustíveis fósseis e ambientalmente sustentável, toda a produção da Ford. A Ford também, segundo a Lead the Charge, dá uma atenção a direitos humanos, isso é uma verdade, com programas inclusivos para seres humanos e voltados à sustentabilidade de suas unidades industriais pelo mundo. Eu conheço um pouco desta área de qualidade humana da Ford, porque eu tinha uma amizade nos Estados Unidos da América com a diretora de qualidade, que era uma senhora extremamente simpática e uma grande especialista em recursos humanos, que me falava dessa inclusividade da Ford. Isso aconteceu lá por 2013, 2014, na época que eu cobria o Salão Internacional do Automóvel de Detroit. Então, desde aquela época, eu já ouvia as explicações e a dedicação da Ford à inclusão de seres humanos. E as empresas avaliadas por essa coalizão de organizações não governamentais recebem uma pontuação percentual que mostra o quanto estão próximas do padrão ideal de produção do carro limpo. O carro limpo não é só por ser carro elétrico, é o carro que é limpo desde o seu nascimento. Segundo esses últimos relatórios do Lead the Charge, há também hoje uma consciência global voltada à preservação ambiental e formada principalmente por jovens que valorizam produtos e serviços que insiram justamente a sustentabilidade. É lógico que isso é fundamental, As marcas hoje elas estão procurando se mostrarem limpas para a opinião pública, limpas de elementos poluidores e também empresas que respeitem os direitos humanos. Bom, o que se manifestou aqui isso é um material da própria Lead da própria coalizão enviada à imprensa mundial, Eu estava traduzindo, estou mostrando para vocês. Tem aqui umas frases bem interessantes do principal executivo da área de energia limpa da Ford. É um cara bastante conhecido no mundo do automóvel. Ele é o Bob Olicross. E ele falou assim, depois de que a Ford recebeu esse prêmio de sustentabilidade, mas principalmente voltada este prêmio nesse ano aos direitos humanos, a questão de as políticas inclusivas da Ford. Ele fala: continuamos a avançar no mundo em nosso compromisso com um futuro neutro em carbono em nossa cadeia de fornecimento global é uma parte crítica dessa equação. Trabalhar com parceiros confiáveis nos ajuda a buscar as melhores práticas de sustentabilidade em nível global, disse Bob Olicross, vice-presidente e líder de sustentabilidade, meio ambiente e segurança da Ford. Segundo o executivo, todos os funcionários, num plano global, sentem-se honrados pela Ford ser reconhecida pela coalizão como principal fabricante global limpo de automóveis a combustão, híbridos e elétricos, e cada vez mais elétricos. Isso significa que são válidos os fundamentais nossos esforços para construir uma cadeia de abastecimento que seja boa para as pessoas e para o planeta, que reflita o propósito da Ford em ajudar a construir um mundo melhor. Ele disse ainda nessa sua declaração que essa tendência de sustentabilidade, de energia limpa, de carros limpos, ela é irreversível. É claro que todo mundo está preocupado nesse momento nos Estados Unidos da América com a possível retomada do poder
por um dos maiores desrespeitadores do meio ambiente do planeta, essa figura inenarrável que é Donald Trump, que infelizmente pela mediocridade também mostrada pelo Biden foi brilhante quando colocou 780 milhões de dólares para produzir uma economia verde nos Estados Unidos, tendo como base o carro elétrico, mas agora ele deu essas mancadas sucessivas de confirmar no poder e reafirmar para o mundo uma figura nefasta como esse primeiro-ministro de Israel, o Netanyahu. E claro que ele tem toda a razão, o nosso amigo Lula, ele realmente é um genocida, é um terror o que ele está fazendo, porque a sua vingança foi muito além do plausível, do racional e muito além do humano, né? Matar milhares de crianças inocentes, né? O Hamas não fez nada melhor. O Hamas é um bando de bandidos primitivos, né? Infelizmente dominavam politicamente ali a faixa de Gaza. Eles também mataram uma centena de crianças. O Netanyahu fez mais ou menos 1.000 crianças israelenses, palestinas por uma criança judia. Quer dizer, um negócio não deve ser, aliás, nem essa tragédia de Gaza não pode ser nem explicada por números, né, amigos? É uma coisa tão cruel, tão fora de qualquer propósito, tão irracional, até para um país que sempre investiu e mostrou uma imagem no mundo como sobreviventes do Holocausto, do Shoah, pessoas sofridas que fizeram um país democrático, claro, com ajuda externa, de grana externa, principalmente os Estados Unidos da América. De qualquer maneira, Israel sempre foi um país considerado um país democrático. Agora está com a sua imagem manchada no mundo. Inclusive, por incrível que pareça, o Israel é um grande produtor de tecnologias limpas e também um produtor de baterias já de outros materiais além de um lítio. Eles têm uma tecnologia muito avançada na produção de combustíveis alternativos ao petróleo. Bom, amigos, foi aí o nosso Bichos Tagarelas de hoje, que passou aí por uma iniciativa muito legal desta coalizão de grupos não ambientais, de grupos paralelos, né, organizações não governamentais, da Lead the Charge, que premiou a Ford como uma companhia que produz carros com energia completamente limpa. Parabéns, Ford Motor Company. Um novo encontro com vocês amanhã. Internacional. E vamos às manchetes internacionais. New York Times: protesto pela forma como Biden lidou com a guerra em Gaza tem forte apoio em primárias de Minnesota. Washington Post: primeira-dama da Ucrânia recusa convite do governo dos Estados Unidos. Wall Street Journal: como o bromance entre Elon Musk e Sam Altman se tornou tóxico. Clarim: Alberto Fernandes enfrenta nova acusação de administração fraudulenta. Eu Comércio Peru: Premier renuncia após veiculação de áudios que levantam suspeita de tráfico de influência. O Peru está numa crise pior até do que a Argentina. E o país, a Espanha, o Sánchez que está aqui, Sánchez planeja mudar lei de anistia para dar mais garantias aos juntos. Sánchez está aqui discutindo o tratado, né, com a União Europeia, com o presidente Lula. E Le Figaro: queda surpreendente na receita tributária abala o governo francês. The Guardian: grupo da União Europeia apoiado por von der Leyen planeja reformas em regras de imigração. Financial Times: Ucrânia disposta a aceitar restrições impostas pela União Europeia ao comércio. E os mortos na faixa de Gaza e nessa guerra Hamas e Israel chegou a 32.191 pessoas, 1.139 israelenses, mas
12.411 crianças mortas. Não existe qualquer justificativa da matança que está ocorrendo, desse genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza. E 8.400 mulheres. Uma guerra totalmente desproporcional. E o exército ucraniano disse ter destruído uma embarcação da Rússia no Mar Negro avaliada em 320 milhões de reais. Também afirma ter reduzido a frota inimiga em 1/3 desde o começo da guerra. E autoridades russas na mira, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandado de prisão contra 2 comandantes russos por causa de um ataque a uma rede elétrica da Ucrânia. A corte afirma que as ações violaram leis humanitárias que proíbem ataques a instalações civis. E as autoridades indianas prenderam todos os 8 suspeitos de estuprar uma turista brasileira na cidade de Dunca. O Itamaraty informou estar acompanhando o caso e prestando assistência consular. Acabou-se o que era doce. Agradecer ao nosso craque Ricardo Weg, especialista em marketing digital, ao nosso cineasta Maurício Viana, responsável pela edição do programa, ao Carlos Kaminski, nosso correspondente em Nova York, a nossa parceira Rádio ONU, ao nosso franco-brasileiro Renato Rossi pelo seu comentário, super comentário da indústria automobilística, e agradecer a audiência de vocês. Sem a audiência de vocês não somos nada, e é indiscutível a audiência mais qualificada do YouTube. Obrigado para todos. Até amanhã, dia 7 de março de 2024, uma quinta-feira. Ótimo dia para todos. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.